Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas 50 minutos. Você em casa já ouviu falar em vendas outbound? Não? Se já sabe o que é? Quem traz detalhes para a gente agora é Tatiana Pessoa, ela que é executiva de uma escola digital que transforma candidatos em profissionais de vendas outbound e indica os melhores alunos treinados para as empresas. A gente conversa com ela agora, nesse momento, ela diretamente de lá de Campinas, em São Paulo, a gente aqui de Maceió, juntas através da tecnologia. Bom dia para você, Tatiana, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Primeiro, explica para a gente o que são essas vendas outbounds e por que outbound, isso mesmo. E por que elas são uma tendência? Obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o que a gente faz de outbound. Vendas outbound são vendas consultivas. É o que normalmente a gente já faz hoje em dia, quando a gente está de frente com o consumidor, quando a gente está em uma loja presente, de frente com alguém que vai estar comprando. Só que agora a gente utiliza o telefone, utiliza a internet, utiliza os meios digitais para fazer essa venda. Então, o que a gente faz? A gente, de uma forma consultiva, de uma forma que você, na verdade, entende realmente o problema, a dor daquela pessoa que está realmente fazendo a compra, como que a gente pode chegar justamente a resolver esse problema dela, essa dor, essa dificuldade que ela tem. Então, na verdade, o que a gente fazia antigamente, que era uma maneira, na verdade, de vender através de uma propaganda, através de uma explicação, a gente faz agora de uma maneira consultiva. Então, eu consigo entender essa dor, mostro para essa pessoa que está querendo comprar que eu entendo dessa dor, que eu consigo resolver essa dor, mas sem empurrar as coisas, de uma maneira, na verdade, de confiança, da maneira certa que a gente tem que fazer. Então, eu entendo, mostro para ela que eu entendo a dor e resolvo esse problema dela com um produto, com uma solução, com alguma coisa que a gente possa estar justamente fazendo com que ela se satisfaça e que ela resolva essa dor que ela sente hoje. Seria uma forma de vender mais humanizada, digamos assim? Não tenha dúvida, é uma forma totalmente humanizada. Você consegue realmente se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você não fica só envolvendo com aquela necessidade de fazer com que o consumidor, com que a pessoa compre. Mas muito pelo contrário, a gente mostra para ela que a gente tem como entregar uma solução, como entregar um resultado para ela, de uma maneira entendendo, né, essa dor dela, se colocando no lugar dela. E isso é muito positivo. Ô, Tatiana, e por que esse tipo de venda ainda não tinha crescido no mercado? Eu acho que é uma questão muito de momento, né? Eu acho que as pessoas têm se tornado, por causa da pandemia e por causa de todos os desenvolvimentos de plataformas digitais, acho que isso vem se tornando uma necessidade, né? Vem se tornando, assim, uma proximidade e, principalmente, uma maneira de você poder entender realmente os problemas daquele consumidor. A gente vê muitas vezes as pessoas na área comercial que acabam tendo essa dificuldade de poder, de fazer se entender, né? De passar toda a mensagem, principalmente a comunicação certa para o consumidor. Então, se tornou uma necessidade você entender por que é que ele tem esse problema, por que é que ele tem essa dor, por que é que ele não está comprando. Todas as crenças que ele tem negativamente sobre um determinado produto, uma determinada solução, com as crenças que ele tem com relação à dificuldade de se comprar. No Brasil, o consumidor sempre é muito desconfiado, né? A gente sempre tem muita dúvida sobre se a gente está fazendo uma compra certa, se a gente não vai ser enganado, se não vai ter algum tipo de problema. Então, quando você aprende quais são as dificuldades que esse consumidor tem de adquirir um produto ou de adquirir uma solução, quais são as dúvidas e as dores que ele tem, você se aproxima desse lado humano dele. Você se coloca do lado dele, do lado de parceiro dele, né? Então, você não está na frente dele para poder fazer, né, que você conhece mais sobre aquilo, e nem atrás dele, querendo talvez fazer alguma coisa, tentando empurrar alguma coisa ou tentando fazer com que enganar ele. Pelo contrário, você se coloca ao lado dele. Você fala, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para ser seu parceiro nesse momento. E se caso a gente não conseguir fazer um negócio, caso a gente essa solução que eu estou te vendendo, esse produto não faça sentido, não vou te empurrar. Eu vou te entender, vou te respeitar e vou passar para uma outra oportunidade. E quais são as vantagens, então, para varejistas e consumidores também desse tipo de venda?
Ah, é super importante, né? A gente vê muitas vezes as dificuldades de um varejista conseguir se colocar no lugar desse consumidor. As metas, os objetivos, às vezes, de vendas de uma empresa, eles acabam fazendo com que o vendedor, com que a pessoa que está lá daquele outro lado, fazendo esse papel do vendedor, acabe tendo uma necessidade de fazer a venda acontecer, né? E não olha o lado humano da questão, o medo, a dificuldade de entender, a dificuldade da confiança. Então, o que acontece? Quando o varejista consegue perceber e mapear essas dores, entender as objeções, entender as negativas, as crenças que aquele consumidor tem, você consegue se aproximar muito dele. Ele confia, né? Aquela questão que antigamente era do olho no olho, que era a questão de você ter aquela pessoa que você vai numa loja presencial e fala assim, esse cara eu confio, esse vendedor é o cara que eu realmente confio, passa-se agora para uma coisa mais digital. Então, você tem a oportunidade de ver muito mais opiniões, você tem mais oportunidade de saber se realmente aquilo vai funcionar. Então, o varejista que entende esse momento, que entende esse novo consumidor, essa necessidade da confiança, essa necessidade de transformar isso numa venda humana, vai trazer muito mais resultado para ele, vai entender muito mais dessa comunicação, vai conseguir resolver muito mais rápido essa dúvida que ele tem e com certeza vai trazer muito mais vendas. Esse tipo de venda também traz maior fidelização da clientela? De que forma? Tá, com certeza. Você imagina que maravilha você poder saber que aquela pessoa, aquele varejista que está lá mostrando um produto, mostrando uma solução, ele realmente é uma pessoa de confiança, ele realmente tem várias opiniões de outros consumidores dizendo assim, valeu a pena, ele realmente me ajudou, ele realmente não empurrou aquele produto para mim, ele soube entender o meu momento, soube entender as minhas dúvidas, as minhas dificuldades e conseguiu me dar um apoio, conseguiu me dar um suporte. Eu acho que isso é a grande falta hoje nas vendas, é não voltar tanto para o lado de ganhar, né, aquela venda, de fazer justamente aquele negócio de qualquer maneira e fazer uma coisa mais humana, né? Você trazer para o lado da confiança, do respeito por aquele consumidor, pelo respeito pelas dificuldades que ele tem, às vezes, de entender as crenças que ele tem, né? E fazer com que aquilo realmente se resolva, né? Então, a venda não é só um produto, a venda não é só uma solução, a venda é o quanto que você resolve da dor, né? O quanto que você realmente entendeu que aquele momento daquele consumidor. Então, eu acho que esse momento de transformar a questão humana, de realmente fazer a coisa acontecer, é a grande diferença hoje em dia quando a gente faz uma venda outbound. Tatiana, vamos trazer então esses exemplos aí que você já passou bastante para a gente, para a nossa realidade. Logo a Black Friday vai ser realizada e parece ser dois opostos, né? Porque o propósito da Black Friday é de fato vender. Como que a gente consegue, então, aplicar essa metodologia da venda outbound exatamente na Black Friday? É possível fazer isso? Com certeza. Se você justamente entender que aquele momento é o momento que as pessoas todas estão com o cartão de crédito na mão, elas estão desejando fazer aquela compra, elas estão realmente empolgadas em fazer aquele momento um momento feliz, a expectativa delas está muito no alto, né? De fazer bons negócios, de realmente ter um fim de compra legal, né? Então, qual que é o momento? O que a gente tem que fazer? Quando ela está de frente para você, quando esse consumidor está de frente para você, com essa ansiedade, com essa necessidade, com todo animado para fazer a compra, entenda esse momento dele, entenda quais as dúvidas que ele tem, entenda que aquele momento da confiança, ele é importantíssimo. Se você conseguir entender qual é a dor que ele tem e por que ele está com aquela ansiedade toda, aquele desejo todo de comprar, você vai conseguir fazer com que ele resolva aquela dor e que ele compre conscientemente, que é essa grande questão hoje em dia no Black Friday. Não é tanto se vão ter bons preços ou se ele vai ele vai comprar alguma coisa com um desconto absurdo. Ele quer, na verdade, o que a gente precisa entender é o momento da ansiedade que aquele consumidor está. Ele realmente quer fazer uma boa compra com um preço justo e sem ser enganado, comprando conscientemente. Então, essa comunicação do vendedor, da pessoa que está do lado de cá, né, fazendo a venda, para o lado de lá que está na ansiedade, entender que além da ansiedade existe o lado da confiança. Então, transforma esse momento no momento que realmente a pessoa vai falar assim, essa pessoa está me vendendo uma coisa certa, não vou ter problemas de devolução ou problemas de ser enganado, as palavrinhas miúdas não vão existir porque essa pessoa transformou essa relação no momento realmente de ajuda e de compra. E se realmente não for para aquela venda acontecer, que não aconteça, porque existem outras
outras oportunidades que vão surgir e a pessoa que está fazendo essa compra vai se sentir tão grato de você ter sido honesto, sincero e realmente passado as informações certas, que a coisa vai fluir num outro momento e você, além de ganhar, você pode não estar ganhando aquela venda naquele momento, mas você vai ganhar uma pessoa que vai no futuro, vai fazer a compra novamente e vai transformar esse momento em uma ajuda e uma propaganda boca a boca, porque ele vai se sentir abraçado, né? Entendido, e isso é muito bacana. Exatamente, é aquele velho e antigo, olha, hoje eu não posso, mas eu volto, e quando volto já vai diretamente naquele vendedor, né? Você é o que a gente chama hoje em tecnologia de você ter engajado o consumidor. Nesse momento, esse voltar é o engajar, né? E de verdade, você só vai saber disso se você realmente fez esse link com ele, né? Se você fez esse momento de confiança realmente acontecer. Com certeza. E Tatiana, para um profissional de vendas, ele precisa ter quais habilidades para conseguir assimilar todo esse conceito de vendas outbound? Eu acho que o primeiro ponto é ele gostar de lidar com pessoas, entender problemas de pessoas. Então, assim, o vendedor ele já tem isso por hábito, né? De gostar de lidar com pessoas, de gostar de entender de conversar com as pessoas. Mas eu acho que o grande problema hoje da diferença do vendedor de hoje para um vendedor outbound é exatamente você fazer assim, ouvir mais, deixar mais com que o consumidor fale, fazer as perguntas realmente que são importantes, né? Não é um questionário, mas realmente saber fazer a pergunta certa. O que ele tem dúvida? Qual que é o seu medo, senhor? O que você realmente tem de dificuldade? Ou se expor também, expor o que você, na verdade, olha, eu já vi outros consumidores perguntarem isso, eu já vi um outro cliente meu perguntar uma dúvida com relação, antecipar esse medo dele. Algumas coisas são muito padrão, né? Os consumidores sempre têm a mesma dúvida, às vezes, com determinado produto ou com determinada solução. Então, antecipe esse medo. Não se preocupe. Eu já sei que você tem essa preocupação, mas essa preocupação não é dessa maneira, por isso. Então, você conseguir colocar as dúvidas antecipadamente, ouvir muito, ser muito receptivo com relação a essas dúvidas e, principalmente, ajudá-lo de coração, realmente se expor. Porque o que a gente vê muito é que o vendedor se coloca muito para falar e pouco para ouvir. Hoje a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ouvir muito mais para entendê-lo e para poder justamente chegar no problema que ele tem essa dificuldade para poder fazer esse link de compra e realmente fazer a compra acontecer. Tatiana, dá dicas então para as empresas que ainda não aderiram a esse tipo de vendas, como que elas devem começar, e fala também sobre a importância, né? Não dá para ficar para trás. Não dá para ficar para trás. Eu acho que agora as empresas e principalmente essa parte toda do comércio, tanto digital quanto o comércio tradicional, toda a parte de negócios digitais também, as startups, as empresas de tecnologia, o importante é a gente poder saber o que a gente tem que se comunicar com o nosso consumidor. Quais são as dúvidas do nosso consumidor? Quais são as negativas, as objeções que eles têm, as dificuldades que ele tem de entender sobre como funciona o seu negócio, como funciona o seu produto, como que você, na verdade, vai solucionar o problema dele. Então, a principal dica que eu dou é entenda, coloque vendedores, pessoas que realmente gostem de lidar com pessoas, mas que gostem de ouvir. Vendedor que gosta só de falar não está preocupado em resolver o problema do outro lado, ele está preocupado em expor a opinião dele, expor aquilo que ele está fazendo. Então, contrate pessoas, treine pessoas do seu time para serem muito mais ouvintes, para ser muito mais pessoas que estão preocupadas em realmente ajudar. Quando você ouve, você entende do outro lado, você se coloca no lugar do outro lado e transfira essa confiança toda que a gente sabe que você tem a proposta de valor da sua solução, do seu produto, do que você está vendendo, para essa pessoa entender. Se coloque no lugar dela. Eu acho que hoje em dia, vendas outbound é se colocar no lugar do outro. Transferir essa dúvida que ele tem para que a outra pessoa se sinta em paz e tenha a certeza que fez um bom negócio. Muito bem. Tatiana, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Beijo grande para você. E a gente agora vai acompanhando mais uma análise de Arnaldo Ferreira aqui no TV Mar News. E da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que investiga o calote dos respiradores, tem a sua sessão mais importante desde que foi criada. Vai interrogar hoje o secretário executivo do Consórcio Nordeste, o senhor Carlos Gaba. Foi ele quem intermediou a transação entre a Rampcare
e os 9 governadores nordestinos, eles pagaram de forma antecipada por 300 respiradores 48,7 milhões de reais. O governador Renan Filho, do MDB, por exemplo, se gabava de ter pago 5 milhões de reais por 30 respiradores. Detalhe, os equipamentos nunca chegaram e não há garantia da devolução do dinheiro que os governadores pagaram de forma antecipada. O senhor Carlos Gaba deve contar quem se beneficiou com esta transação e quais os argumentos que utilizou para receber antecipadamente por respiradores que nunca chegaram a lugar nenhum. Só para lembrar, no boletim de ontem da Secretaria de Estado da Saúde, mais 114 alagoanos contaminados pelo coronavírus, mais 3 mortes. Com isso, de março do ano passado até ontem, 6.229 alagoanos morreram pela pandemia da Covid-19. Alguns deles por falta de respiradores. Quem responde por isso? Quem, né, gente? Essa conta ninguém paga, né? Afinal de contas, não dá pra gente comprar nem pagar amor, infelizmente. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.